Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos analisar algumas questões da Lei 8.112 extraídas de concursos da Sesgran Rio. A Sesgran Rio é uma banca que é muito literal, ela em alguns casos traz os casos concretos um pouquinho mais extensos do que o normal, mas normalmente a questão é muito simples de se resolver. No próprio enunciado já se faz indiretamente uma menção a um artigo, o que torna mais fácil de acertar a questão, desde que, é claro, o candidato conheça o teor do dispositivo cobrado. Então a gente vai só olhar poucas questões aqui para ter uma ideia de como que isso pode aparecer no concurso nacional unificado. Nós vamos começar aqui por essa questão do artigo 28, que afirma, um caso concreto, trata de que Carlos, servidor público dos quadros de uma autarquia federal, foi demitido após o processo administrativo disciplinar. Inconformado, ele ajuizou ação judicial visando a invalidação da sua demissão e, ao final do processo, obteve êxito. Isso aqui já nos ajuda bastante a resolver a questão, porque tem um artigo que trata exatamente disso. Bom, diante da invalidação judicial da penalidade disciplinar que havia lhe sido aplicada, reconhece a Carlos o direito de ser reintegrado ao cargo anteriormente ocupado ou ao resultante da transformação, com ressarcimento de todas as vantagens. Essa assertiva ela está correta porque, de fato, trata-se da reintegração e que a gente tem dentro da própria disposição do artigo 28 a menção à decisão judicial. Então, quando a gente já lê aqui, quando eu havia feito menção à invalidação judicial da penalidade, o fato de ter sido uma decisão judicial que foi ajuizada, isso já nos leva a crer que é o artigo 28 que está sendo cobrado. Agora, prosseguindo aqui para outra questão, que fala da reversão, a gente tem a seguinte disposição. Odair, servidor público federal, foi regularmente aposentado por invalidez em 2005 após perícia médica. 2 anos depois, Odair submeteu-se a nova perícia, oportunidade em que a junta médica oficial declarou insubsistentes motivos da aposentadoria. Exatamente uma questão que já traz, dentro desse pequeno caso concreto, disposições do próprio artigo que está sendo cobrado, no caso o artigo 25 da Lei 8.112, que fala sobre a reversão, sendo que o primeiro inciso fala exatamente por invalidez quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria, que é exatamente o que nós precisávamos saber para realizar a questão. Prosseguindo aqui, nós temos uma questão que fala sobre o artigo 24, parágrafo 1º, que diz o seguinte: que é servidor público e postulou readaptação por ter sofrido limitações que impediram o exercício no cargo público originário que ocupava. Ao submeter-se à inspeção de saúde, foi diagnosticado como totalmente incapaz para o serviço público. Bom, nesse caso, o servidor será aposentado. E é o que nós temos no artigo 24, parágrafo 1º. E aqui nós temos novamente, vejamos que nós já tínhamos visto uma questão do artigo 28, Sesgran Rio ela gosta de cobrar o artigo 28, tanto que nós temos outra questão aqui do artigo 28. Vamos ver. O servidor público W foi demitido do serviço público após processo administrativo disciplinar. Inconformado, ele propôs ação judicial, nos mesmos termos da última questão que havia sido analisada, buscando retorno ao serviço público, tendo obtido decisão favorável após 10 anos de duração do processo. E aí nós temos no final do enunciado, nós temos a expressão reintegração, que é exatamente o que acontece neste caso também. Por fim, nós temos outra questão sobre aposentadoria. Ou seja, a banca, a Sesgran Rio, ela cobra muito esses artigos iniciais da Lei 8.112, o que já é um sinal de alerta para quem for prestar o concurso nacional unificado, porque a Lei 8.112 ela vai ser cobrada em basicamente todos os blocos. É importante que a gente tenha muito conhecimento, e aqui a gente vê que o 24, parágrafo 1º, ele foi cobrado quase que no Ctrl+C, Ctrl+V. O servidor submetido ao processo de readaptação foi considerado incapaz para o serviço público. Nos termos da Lei 8.112, aí suas alterações, nesse caso, ele vai ter que ser aposentado. E aqui é o que temos no artigo 24, parágrafo 1º. Um ponto que vale se destacar, para quem tiver interesse no reta final, é que nós sugerimos que, como a Lei 8.112 ela está sendo muito cobrada, quando você for realizar as questões da plataforma, não se limite a Sesgran Rio. Realize todas as questões das bancas. Vamos pegar exatamente aqui esses artigos que foram muito cobrados. A gente pode se deparar com várias assertivas
desses dispositivos, e pode ser que a Sesgran Hill não cobre exatamente o artigo 28, mas possa cobrar os artigos anteriores que tratam de outras possibilidades, e aqui nós temos muitas questões de diversas bancas que podem ser muito parecidas com assertivas que venham a aparecer no concurso nacional unificado. Então, a nossa sugestão sempre é que você realize o maior número de questões possíveis, independentemente da banca, porque como a gente conseguiu ver, a banca Sesgran Hill é uma banca que é bem literal, deu para ver nas questões analisadas, ela segue esse padrão em basicamente todas as disciplinas jurídicas. Então, quanto mais questões que estão sendo mencionadas aqui no Vademecum de questões, quanto mais elas forem realizadas, maiores serão as chances de acertar qualquer assertiva sobre um desses artigos na hora da prova.